começar a gravar agora. Vamos começar a compartilhar com vocês aqui a tela. De vez em quando, infelizmente, eu vou ter que parar para entrarem, mas vai dar tudo certinho. A gente já está acostumado com isso, faz parte. É natural, não é? Bom, hoje a gente vai falar sobre um tema que, para a nossa região, é muito importante, que é exatamente sobre o afogamento. Espero que esteja compartilhando com vocês. Eu vou colocar meia tela para poder, se alguém entrar, não ter que parar a apresentação. Espero que assim fique bom. Está dando para ver? Ok. Então, afogamentos e cuidados intensivos são a ponta de um iceberg que dificilmente a gente vai perceber na terapia intensiva se não houver um bom trabalho de atendimento no local do afogamento, se não tiver uma boa prestação de serviço de suporte básico de vida, suporte avançado de vida, e assim também o primeiro atendimento é que vai fazer toda a diferença. A gente começa explicando que nenhum tratamento em terapia intensiva, nenhum tratamento pode substituir a prevenção em caso de afogamentos. E esse conceito ele precisa de ser multiplicado para a sociedade. Então, o Dr. Spillman, para quem não conhece, em 2013, ele vem trabalhando, estudando e divulgando os trabalhos sobre terapia intensiva. Ele é presidente, ele é fundador, né, da Sociedade Brasileira de Socorro Aquático e também mundial. Então, a cadeia de sobrevivência é isso daqui. A prevenção é a melhor forma de se tratar o afogamento. Nada substitui a prevenção. Reconhecer o afogado, pedir para ligar para o 193. Fornecer flutuação para esse afogado sem ser acidentado junto com ele é muito importante. Então, ao remover da água, é importante que você tenha o entendimento que você precisa estar seguro, senão é uma tragédia. E o suporte de vida, ele deve ser feito no local, na piscina, na cachoeira, na praia, onde quer que tenha ocorrido, e o hospital, se necessário. Nos nossos livros de terapia intensiva, a gente chama atenção para a mesma escolha. Vejam, prevenção, o alarme, o resgate ainda na água, o resgate no seco, o suporte avançado de vida e o hospital. Hoje a gente vai falar sobre o hospital. A gente sabe que a terapia intensiva é o extremo, é a ponta no tratamento dos casos de afogamento, e o afogamento é um tipo de trauma muito comum aqui em nosso meio, não é? Onde todos os procedimentos e ações necessárias anteriores ao CTI, ao trauma, à emergência, à UPA, falharam. Então, é importante a gente entender que se ele está chegando na UPA, se ele está chegando no trauma, se ele está chegando na UPG, é porque as outras opções falharam ou deram certo, mas precisam de recursos mais avançados. O afogamento ele envolve principalmente assistência pré-hospitalar, prestada na maioria das vezes por leigos, na maioria das vezes não tem salva-vida na piscina, na maioria das vezes não tem o salva-vidas na praia, na maioria das vezes é que você vai ter esse atendimento primeiro pelo leigo, depois pelo guarda-vida, depois pelo socorrista e finalmente profissional da área de saúde. Eu lembro a vocês que ao final dessa apresentação eu gostaria que trouxessem perguntas e eu reitero que existem inúmeros protocolos. O objetivo aqui é a gente uniformizar o atendimento, no qual o professor James, o professor Sérgio Porto, depois com o professor Leonardo, vão dar continuidade no que a gente está fazendo aqui, junto com as rotinas, junto com as chefias de serviço. Esta assistência inicia-se pela ajuda prestada ao afogado para retirá-lo de dentro da água, sem, contudo, tornar-se uma segunda vítima, como a gente acabou de falar, iniciando imediatamente o suporte básico de vida ainda dentro da água e acionando, então, o suporte avançado de vida. Quando esse tipo de assistência não é realizada adequadamente no local do evento, pouco se pode realizar no hospital para modificar o resultado. Apenas 2% de todos os resgates realizados por guarda-vidas necessitam de cuidados médicos. Vejam que é uma incidência muito pequena
em nosso meio, somente 2% vai precisar de cuidado médico. E somente 0,5% sofreram uma parada cardiorrespiratória necessitando de reanimação cardiopulmonar. Então, nessa epidemiologia da doença, a gente poderia achar que nós, na terapia intensiva, no trauma, na UPA, não seríamos importantes. Mas vejam os dados que nós temos. A unidade de terapia intensiva recebe anualmente menos de 0,1% de todos os casos de afogamento. E isso relacionando praia, rio, piscina e outros espelhos d'água. No entanto, isso representa mais de 50% de todos os casos de afogamento que chegam ao hospital. Ou seja, casos com maior gravidade, com indicação de cuidados intensivos em cuidados pós-PCR e neurointensivos. Ou seja, são poucos, somente 2% de resgate ocorrem. Mas esses 2% que ocorrem são de pacientes extremamente graves e que, se não tiverem o nosso contato com um suporte bem prestado, todos falecerão, ou pior, terão sequelas gravíssimas. O afogamento é uma das doenças de maior impacto na saúde e na economia do mundo, possui um risco de óbito 200 vezes maior que o acidente de trânsito. Então, a gente se prepara no Natal, Ano Novo, feriado, Carnaval, para os acidentes de trânsito, mas, comparativamente, a fatalidade é 200 vezes maior do que no acidente de trânsito. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, 0,1% de todos os óbitos no mundo ocorrem por afogamento não intencional. Então, vejam que quase 1% de todos os óbitos do mundo, cada 100 pessoas que morrem, quase uma pessoa é por afogamento. Portanto, esse número exato é desconhecido em razão dos casos não serem notificados, muitas vezes a pessoa não notifica e muitas vezes não confirma o óbito desta forma. Em 2010, um levantamento que a gente pôde buscar, o afogamento foi a segunda causa de morte entre 5 e 9 anos de idade, entre todas as causas, e a terceira causa nas faixas de 1 a 4 anos e de 15 a 19. E a quinta causa de morte na faixa de 20 a 29 anos. Então, vejam que é uma patologia, né, uma tragédia que ela traz uma mortalidade extremamente elevada. Aqui eu chamei a atenção para lembrar que as crianças morrem também no banho, na tigelinha, naquela baciazinha que se põe para a criança tomar banho. Isso ocorre com frequência. No trauma por afogamento, o resgate é um componente vital para salvar o paciente e a avaliação e os primeiros cuidados são fornecidos ainda no ambiente hostil, que é a água. A gente está chamando a atenção aqui para vocês verem que primeiro a gente vai explicar onde tem que começar o atendimento, para depois chegar em nós, tá? Portanto, é essencial que o intensivista tenha conhecimento completo dessa cadeia de sobrevivência, exatamente para quê? Para que ele, tendo conhecimento dessa cadeia de sobrevivência, ele entenda que antes dele chegar até você, no trauma, na UPA, no pronto-socorro, esse paciente já passou por um atendimento no ambiente hostil, foi socorrido dentro da água, e isso é importante você entender que foi retirado. Então, quando você tiver o acesso à informação de que, olha, ele chegou e tem tanto tempo de atendimento de afogamento, você tem que colocar isso tudo que eu estou falando na balança, tá? Definição e terminologia. Isso é muito importante, porque o nosso objetivo é normatizar terminologia. Nós vamos simplificar isso daqui hoje. Então, o que é afogamento? Afogamento é a aspiração de líquido não corporal. Esse líquido pode ser aspirado ou por submersão ou imersão. Então, é importante a gente entender que submersão é exatamente quando a pessoa ela fica abaixo do nível da água, né? E a imersão é exatamente quando ela aspira esse líquido. O resgate é a pessoa socorrida da água sem sinais da aspiração. O resgate ou resgatado é quando esse paciente é trazido para nós. Já cadáver por afogamento é a morte por afogamento sem chance de iniciar reanimação, comprovada por um tempo de submersão maior que 1 hora, ou sinais de morte há mais de 1 hora, como rigidez cadavérica, livor cadavérico ou decomposição corporal. Então, a gente tem aqui 3 conceitos que a gente precisa de guardar. Primeiro, afogamento é aspiração de líquido não corporal, então, assim, não se leva em conta vômito, não se leva em conta nenhum tipo de secreção corporal, mas
por submersão ou imersão. Resgate ou resgatado é aquela pessoa que foi socorrida da água, tirada da água, e o cadáver para o afogamento é aquele que já apresenta a rigidez cadavérica. Tudo bem? Dando continuidade. O afogamento ocorre em qualquer situação em que o líquido entra em contato com a via aérea, seja por imersão, com a água na face, ou quando ele realmente está submerso, abaixo da superfície do líquido, não é? Então, isso é importante a gente entender. Nesse exemplo aqui, por exemplo, aqui abaixo, a gente vê que a pessoa está imersa na água, ela não está submersa ainda, não é? Se ocorrer o resgate, o processo de afogamento é interrompido, o que é denominado um afogamento não fatal. Se a pessoa morre como resultado do afogamento, é óbvio que isso é denominado um afogamento fatal. Então, tendo esses dois conceitos do que é um afogamento não fatal e fatal, vocês vão entender no próximo slide por que certos nomes precisam de parar de existir, porque são agentes confundidores. Qualquer incidente de submersão ou imersão sem evidência de aspiração de líquido deve ser considerado apenas um resgate na água e não um afogamento. Porque às vezes a pessoa ficou inconsciente, não aspirou, é salva e ela não tem o afogamento. Então, ela é simplesmente uma pessoa que foi resgatada da água. Agora, quando ela tem a contato de aspiração de líquido, seja por imersão ou submersão, é afogamento. Fora isso, termos como quase afogamento, que é o near drowning, isso não se usa mais. Afogamento seco ou molhado, afogamento ativo ou passivo, afogamento azul ou branco, afogamento secundário como complicação, são fatores que precisam de ser abandonados. Os conceitos principais nós já falamos. Vamos agora tentar entender o que acontece quando uma pessoa afoga. O que acontece com o organismo dela? Então, o processo de afogamento todo, da submersão ou imersão até uma parada cardíaca, geralmente ocorre de segundos a alguns minutos. Muitas vezes a gente vê no filme a pessoa ficar minutos embaixo d'água. Eu queria lembrar vocês que isso é impossível. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, primeiro dia que estiverem no mar ou na piscina, tentem ficar pelo menos 1 minuto debaixo d'água e depois vocês observem como é que vai acontecer com o seu organismo. Então, quando uma pessoa está em dificuldade na água, a água entra na boca e é voluntariamente cuspida ou engolida, ou ainda como resposta consciente e imediata, ocorre a tentativa de segurar a respiração. Quando essa vontade de respirar é muito grande, é incontrolável, porque o nosso centro respiratório começa a disparar uma informação, certa quantidade de água é aspirada, a tosse ocorre como uma resposta reflexa. Raras situações, o laringoespasmo ocorre, menos de 2%. Então, antigamente, a gente tinha o conceito de que ocorreria o laringoespasmo. Mas, se ele ocorrer, aumenta muito a mortalidade, porque ocorre aí uma hipoxemia severa. Se a pessoa não é resgatada nesse momento, a aspiração da água continua, e a hipoxemia vai levando rapidamente à perda da consciência, e aí, ao invés da pessoa estar tentando respirar, ela entra num processo de apneia, literalmente para de respirar. Em sequência, alguns segundos a poucos minutos após a apneia, a taquicardia deixa de ser uma taquicardia, se transforma, se deteriora em bradicardia, leva, então, para uma atividade elétrica sem pulso e, finalmente, em assistolia. Para aqueles que não são muito familiarizados, a gente sabe que a atividade elétrica sem pulso é uma situação de extrema dificuldade de reversão, porque existem as arritmias que são cardiovertidas com facilidade, como taquicardia ventricular e fibrilação ventricular. Basta um choque e a gente consegue fazer voltar o coração muitas vezes. Mas atividade elétrica sem pulso e assistolia é uma situação de maior dificuldade e que demanda maiores recursos que nós vamos falar aqui ainda. Se a pessoa é resgatada viva e o quadro clínico é determinado, predominantemente pela quantidade de água que foi aspirada e os seus efeitos. Ou seja, quanto tempo ele ficou aspirando aquela água? Quanto tempo ele teve para poder reagir e poder se recuperar? Então, é importante a gente ter esse conhecimento dessa cadeia que ocorre. Nesse momento, a água nos alvéolos provoca uma inativação do surfactante e da lavagem do surfactante. Tanto faz, a aspiração de água salgada ou água doce causam graus similares de lesão, embora com diferenças osmóticas. Antigamente, a gente tinha muito aquele conceito de tentar entender se foi água doce, se foi água salgada. Os estudos vieram para mostrar que não é bem assim. Basicamente, a fisiopatologia é parecida.
O efeito combinado desses fluidos no pulmão, ou seja, já está provocando uma hipoxemia mecânica, com a perda de surfactante que dificulta a troca gasosa, resulta numa redução da complacência pulmonar, aumento da área de shunt arterial, de desvio arterial, ou seja, mal a artéria já está chegando, ela já está voltando, ela não deixa o sangue oxigenado ficar, ocorrem atelectasias e eventual broncoespasmos. O reflexo de mergulho, é importante vocês guardarem esse conceito, o reflexo de mergulho o que é? É que quando a gente faz um mergulho, o nosso pulmão continua trocando o O2 com o CO2, independente da gente estar respirando ou não. Então, são dois fatores protetores que, quando a pessoa se afoga, ela tem maiores chances de se recuperar. O reflexo de mergulho, que é a contínua troca do O2 com CO2, e a hipotermia, que reduz o gasto de adenosina trifosfato. Então, aquela célula que tinha um gasto de energia, quando ocorre a hipotermia, aquele gasto diminui. E isso é um efeito protetor cerebral e cardíaco. Usualmente associadas com o afogamento em PCR, podem proporcionar maiores tempos de submersão sem sequelas do que em outras situações aéreas, por exemplo, no nosso meio ambiente normal. Aqui é importante a gente lembrar que tem aquele mito achando que a pessoa que está afogando vai ficar gritando ajuda, ajuda, socorro. Isso não acontece, não. Na verdade, o que acontece é isso daqui. A pessoa perde a consciência, faz uma apneia e morre em poucos minutos. É importante a gente saber do que a gente está falando para a gente poder prestar uma boa assistência. Então, aquela história de levantar a mão, ficar pedindo socorro, ajuda, estou afogando, isso é coisa de cinema. Isso, na verdade, não ocorre, não. A cadeia de sobrevivência do afogamento leva em conta 6 etapas. As campanhas de educação, para aqueles que quiserem conhecer mais, elas podem visualizar em www.sobrasa.org, e lá vocês vão ter inúmeras explicações sobre o que nós vamos falar aqui hoje. Então, as cadeias de sobrevivência são prevenção, reconhecimento e alarme do incidente, suporte básico de vida na água, suporte básico de vida na terra, se for o caso, suporte avançado de vida, que se classifica em gravidade do 1 ao 6, e o que interessa para nós são os cuidados dos níveis do nível 6 ao nível 2. Eu vou explicar para vocês de trás para frente, que eu acho mais didático. E, finalmente, quando chegar no hospital, que nós vamos... Aqui a gente chama atenção que o pulmão com água e a redução do surfactante são os grandes problemas que a gente tem. Então, diminui a troca, porque diminui o surfactante. E a água no pulmão, ela causa uma barreira para a troca gasosa. Então, são 2 problemas. A gente começa aqui na cadeia de sobrevivência, e agora eu chamo a atenção de vocês, desses 6 graus aqui, o que nos interessa é do grau 6 ao grau 2. Mas é uma sequência, é uma contínua assistência. Então, vamos prestar atenção. A parada cardiorrespiratória é o grau 6. Então, todo paciente grau 6, ele tem que ir para o CTI. A ressuscitação cardiopulmonar iniciada na cena que aquilo ocorreu deve ser mantida por pessoal treinado e especializado, até que seja bem sucedida, ou caso a vítima necessite de aquecimento por meios sofisticados que eles não dispõem à beira da praia ou à beira da piscina. O grau 5 é a parada respiratória isolada. Não houve parada cardíaca, só parada respiratória. A vítima em apneia com pulso arterial presente exige uma ventilação artificial imediata. Por quê? Porque ele parou de respirar, mas o coração continua batendo. Outra forma é o edema agudo de pulmão com hipotensão. Inicialmente, o oxigênio deve ser fornecido por máscara facial a 15 litros por minuto, até que o tubo orotraqueal possa ser introduzido. E, é claro, pegar um acesso venoso, medidas que vão vir logo depois para essa hipotensão. Dando continuidade, existe o edema agudo de pulmão sem hipotensão arterial, a gente já está chegando no grau 3. São casos de paciente em que a saturação com o uso de oxigênio já respondeu bem e ele já não está mais apresentando hipotensão, mas, infelizmente, são só 28% dos casos que ocorrem. A maioria dos casos ficam grau 6, 5 e 4, quando são os pacientes que vão ser trazidos para nós. E grau 2 é o paciente que tem alguns estertores pulmonares, necessita apenas de um oxigênio 5 litros por minuto por cânula nasofaríngea ou mesmo máscara, e tem uma recuperação satisfatória em 6 a 24 horas. 93% das vítimas grau 2 têm uma evolução boa, em torno de 6 a 24 horas. O grau 1 não nos interessa, porque ele vai receber alta lá na praia mesmo. Vamos falar um pouco sobre o grau 6,
o tempo nos permite abordar. O grau 6 é o grau que mais é preocupante, porque ele tem um dano cerebral, muitas vezes, que a gente reverte o quadro da parada cardiorrespiratória, mas a gente não consegue proteger o cérebro a contento. A ressuscitação cardiopulmonar iniciada na senda é mantida, o médico deve continuar com as compressões cardíacas e manter a ventilação artificial com a bolsa autoinflável ou AMBU e o oxigênio a 15 litros por minuto até que seja possível realizar a intubação. Aqui, no caso, a gente põe o médico, mas é a equipe de saúde, tá, gente? É a forma que foi redigida. A aspiração das vias aéreas antes da intubação é necessária. Sempre recomenda-se a utilização de um aspirador de grosso calibre, devido à frequência grande que existe da presença de alimentos em vias aéreas superiores, muitas vezes por regurgitação, vômito de alimentação recente ou bebida recente. Geralmente, as pessoas que se afogam, ou elas beberam ou comeram, né, de forma exagerada. Uma vez entubada, a vítima pode ser ventilada e oxigenada adequadamente, mesmo na presença do edema pulmonar. Então, o tubo vai ficar sujo, vai roncar, vai ter estertor, mas você pode continuar ventilando, vai utilizar de PIP, a gente vai falar isso no próximo slide. O acesso venoso periférico, vejam bem, periférico, é a via preferencial para administrar drogas até que o acesso profundo seja providenciado. Embora algumas medicações possam ser administradas por via traqueal, a absorção é incerta e não é recomendável, a não ser que você esteja no alto, na montanha, sem nenhuma possibilidade de recurso. É recomendado na ressuscitação dos afogados realizar 5 ventilações iniciais. Então, você atendeu aquele afogado, ele está chegando para você após uma parada, você vai fazer 5 ventilações iniciais para que aquele paciente você possa testar via aérea, via resistência e ver se existe algum tipo de corpo estranho, alguma coisa que possa lhe trazer alguma dificuldade. E, é claro, aspirar esse paciente, como já foi falado. Então, uma relação de 2 ventilações para cada 30 compressões, vejam bem, é 2 para 30 mesmo, antes da inserção do tubo. Em caso de 2 socorristas, e exclusivamente para afogamento, havendo 2 socorristas treinados, pode-se fazer 2 ventilações para 15 compressões. Então, sozinho, 2 para 30. Acompanhado, 2 para 15 é aceito na literatura. A parada cardiorrespiratória em afogamento ocorre quase 100% em assistolia. Como eu falei, é uma arritmia não chocável, quando não existem comorbidades ou fatores precipitantes ao afogamento. Claro, quando o paciente tem uma doença cardíaca, ele geralmente faz uma fibrilação ventricular, e assim por diante. A fibrilação ventricular, ela pode estar presente em adultos com doença coronária ou como consequência da terapia de suporte avançado de vida, que é o quê? Como a gente atendeu esse paciente, fez adrenalina, muitas vezes ele vai fazer uma arritmia promovida pelo efeito pró-arritmogênico da adrenalina. Então, exclusivamente nesses casos, a desfibrilação pode ser necessária, embora raro. Então, quando é que eu vou chocar o meu doente afogado? Se o seu monitor mostrar para você que existe ali uma arritmia chocável. Do contrário, você não deve chocar. Outra coisa que eu chamo a atenção é o desfibrilador externo automático, DEA. Ele não reconhece bem a arritmia no afogamento e também em todos os cursos a gente procura recomendar que não utilizem até que haja o choque, o desfibrilador externo. Pode usar ele para monitorizar, pode usar ele para acompanhar, mas só pode chocar realmente se você tiver certeza que é uma fibrilação ventricular. A adrenalina nas doses iniciais pode ser considerada. No afogamento, caso a dose de 1 miligrama não tenha o efeito esperado. Vamos explicar isso melhor. Você começou o atendimento, viu uma atividade elétrica sem pulso, o que você vai fazer? Você vai fazer 1 miligrama de adrenalina para tentar transformar essa arritmia não chocável, atividade elétrica sem pulso, ou a sistolia, em uma arritmia chocável, uma fibrilação ventricular, algo assim. Taquicardia ventricular. Nossa recomendação é que se utilize uma dose inicial de 0,1 miligramas por quilo após esse 1 miligrama e após 3 minutos de RCP. Se você fez o primeiro atendimento inicial, 1 miligrama, depois fez 0,01, passou 3 minutos, você pode fazer novamente. Não respondeu? Aí você está autorizado a fazer doses até de 0,1 miligrama por quilo, que seriam 8 miligramas no máximo, a cada 3 minutos da RCP. Nós vamos ver daqui a pouco, mais à frente, quando é que eu vou parar de fazer essa ressuscitação. Mas agora ainda não é o momento,
Eu agradeço, estamos com 60 pessoas na sala, e eu lembro que mais tarde vocês poderão fazer as perguntas. A vítima em apneia com pulso arterial presente é o grau 5, ou seja, ele está em apneia, mas o coração continua batendo. Vamos imaginar que seria o grau 6, que você reverteu da parada respiratória, mas ele continua em apneia, ou simplesmente é um paciente que fez uma parada respiratória isolada. O grau 5, ele é usualmente observado exclusivamente por quem realiza o socorro na água. A pessoa vai encontrar ele sem respirar na água e desacordado, vamos falar assim. Os protocolos de ventilação e oxigenação são os mesmos do grau 6 que a gente acabou de falar, até que a respiração espontânea seja restaurada, usualmente após 10 ventilações, e então o protocolo para o grau 4 vai ser seguido, já vou passar para o grau 4. Então vejam que a gente classificou um paciente em grau 6, era um paciente com uma parada cardiorrespiratória, ou a gente classificou o paciente em grau 5, era uma parada respiratória, a gente fez todo o atendimento da ressuscitação cardiopulmonar, ou a gente fez o resgate da parada respiratória isolada, e agora a gente chegou no paciente que ele vai estar como? Ou ele vai ter um edema agudo de pulmão com hipotensão, ou sem hipotensão, que seria o grau 3. A ventilação mecânica, portanto, é indicada, pois esse paciente apresenta uma saturação menor que 92 e uma frequência respiratória alta e um grande esforço, lembrando que ele perdeu o surfactante, lembrando que ele tem água no pulmão. É claro que o socorrista virou ele de lado, é claro que o socorrista tentou ajudar ele a eliminar essa quantidade enorme de água do pulmão, ele já tossiu, ele já foi aspirado, ele já foi atendido da ressuscitação, mas ele ainda está precisando de ventilação mecânica. Nessa situação, esses pacientes devem permanecer relaxados com drogas, sedativos, narcóticos, né, benzodiazepínicos, todas as drogas relacionadas aos bloqueadores neuromusculares, os próprios opiáceos que a gente pode utilizar, e até os bloqueadores neuromusculares, quando já utilizou-se as outras opções de terapêutica. Se necessário, por quê? Para tolerar a intubação e a ventilação mecânica, lembrando que deve-se fornecer um volume corrente de quanto? Pelo menos 5 ml por quilo. Geralmente a gente vai um pouquinho mais longe, mas para evitar o barotrauma e volutrauma nesse pulmão que está cheio de água, a gente recomenda 5 ml por quilo. Então veja que a gente está amarrando aqui com a equipe como é que vai ser o ajuste do respirador agora. A fração de O2 inspirada, ela pode ser 100% inicialmente, mas o mais breve possível, quando você tiver uma gaso e vir que você está começando a melhorar a troca gasosa pela PF ou pelo QSQT, vamos falar sobre isso daqui a pouco, ela deve ser reduzida para 45% ou menos, ok? Uma pressão respiratória final positiva, uma PIP, é fundamentalmente indicada inicialmente com um valor de 5 centímetros de água. Novamente, eu lembro a vocês, esse paciente tem um pulmão sem surfactante cheio de água, ele está com estertor, ele está roncando e está fazendo laringoespasmo, broncoespasmo muitas vezes. Então, é uma PIP baixa. Quando é que eu vou aumentar? Você vai aumentar 2 a 3 centímetros até que você atinja um QSQT, que é o coeficiente sistêmico pelo coeficiente central, no qual você vai colher uma gasometria central e uma gasometria periférica e vai poder calcular esse QSQT para tentar ver qual é o shunt intrapulmonar que está tendo. Na fração mais ou menos de um shunt de 20% ou menos, ou uma PF de 250 ou mais, ou seja, quanto maior a relação P sobre F, que é calculada pela pressão arterial de oxigênio da gasometria, dividida pela fração inspirada do que você está administrando no respirador, se ela está acima de 250, você já pode reduzir aquele aumento de PIP que você estava fazendo. Se o seu shunt ele está menor que 20%, a relação sistêmica para a relação torácica está menor do que 20%, você também já pode parar de ficar aumentando aquela PIP. É como se você estivesse trabalhando com a SARA, né? A síndrome da angústia respiratória do adulto. Caso a hipotensão arterial não seja corrigida com o uso de oxigênio, uma infusão rápida de cristalóide, lembra que independente do tipo da água, porque tinha uma história de água doce, água salgada, não, faça cristalóide, deve ser tentada inicialmente antes de reduzir temporariamente a PIP ou dar início à terapia com drogas vasoconstrictoras como a noradrenalina. Ah, mas eu posso usar vasopressina? Pode, mas os trabalhos todos, assim, de grande robustez, versam sobre noradrenalina. Então, aqui, como foi combinado comigo, a gente está fazendo sessões como eu trato. Então, vamos ficar nesse universo.
E o grau 3 é uma continuidade, aquele paciente grau 4 que estava com hipotensão, começou a responder com a ventilação, já não está com a PIP alta, já não está mais precisando de aminas, já está com menos sedação. Então, nesses casos, o uso de oxigênio por via máscara facial, você tentar fazer uma VNI, depois tentar caminhar com esses pacientes que estavam mais graves para esse estágio, ou você vai receber esse paciente com edema agudo de pulmão, tossindo, roncando, com broncoespasmo, estertores de base, mas sem hipotensão, com uma PAM acima de 70. O que você vai fazer com esse paciente? Você vai permanecer com suporte ventilatório não invasivo. Lembra que esse paciente ocorre pouco, é só 28% dos casos. E os 72% dos casos que necessitam de intubação e ventilação seguem o protocolo do grau 4. Então, vejam que a maioria dos doentes que vão receber em terapia intensiva serão grau 4, 5 ou 6. O grau 3 é o que todo mundo gostaria, é o que eu gostaria de só receber afogado assim, mas não é a nossa realidade. Ele ocorre em 10 casos, só 3 desses serão grau 3. E o grau 2 é o paciente com ausculta pulmonar com estertor em alguns campos pulmonares. 93% das vítimas com esse quadro necessitam apenas de uma máscarazinha ou um catéter nasal, sai bem, tem uma recuperação satisfatória em média em 6 horas, e é um paciente que a gente tem uma evolução boa. Já caminhando aqui, mais adiantadamente, vamos falar de algumas coisas que são importantes, mas que a gente não pode esquecer de comentar. A decisão de internar o paciente um leito de UTI ou de enfermaria versus mantê-lo em observação na sala de emergência ou dar alta ao paciente devem levar em consideração quais fatores? Uma anamnese bem feita. O que ele era antes de afogar? O que ele tinha antes de afogar? Quais eram as patologias que ele carregava? O que o exame físico dele está apresentando nesse momento? O que o raio-x está apresentando? O que a gasometria nos traz de informação? Sempre que possível, um hemograma, um coagulograma, a dosagem dos eletrólitos, ureia e creatinina, também devem ser solicitados. Na maioria das vezes, não estarão alterados, porque não deu tempo ainda de alterar. É tudo muito agudo. Caso o nível de consciência do paciente permita que ele respire espontaneamente, bem adaptado ao respirador, uma boa opção de método de ventilação pode ser você transformar esse paciente por uma pressão de suporte. Né? Ele vai responder muito bem. Uma entidade clínica muito semelhante à SARA é o que a gente vai perceber nesses pacientes em caso de afogamento do grau 3 ao grau 6. É normal, espere um raio-x alterado, não é pneumonia, não é broncoaspiração. O pulmão sofre um edema difuso, é um raio-x branco, não se assustem, não precisa de fazer antibiótico. Nós vamos falar sobre isso mais à frente. O manejo clínico do afogado, que apresenta sinais de síndrome da desconforto respiratório agudo, inclui cuidados para reduzir os riscos de volutrauma e barotrauma. Já foram falados, mas a gente vai repetir mais um pouquinho aqui. A utilização de hipercapnia permissiva, como é comum a gente usar na SARA, nesses casos aqui devem ser evitados. Por quê? Isso acaba causando um aumento na lesão cerebral. Então, em afogamento, não se usa hipercapnia permissiva. E é comum na SARA a gente utilizar. Então, é importante a gente ficar atento a essa forma de proteção cerebral. A PCO2 deve ser mantida em torno de 35, evitando a lesão cerebral. Então, aqui já botamos um limite, olha, até quando eu vou de CO2? Até 35. E se passar disso? Se passar disso, você vai aumentar o tempo expiratório, você vai aumentar o volume corrente, você vai fazer algum trabalho para lavar esse CO2. Qualquer reposição volêmica inicial deve ser feita com qual situação? Com cristalóide. Aquela situação de se utilizar outros tipos de hidratações, fica de muito difícil controle. Monitorização hemodinâmica com Swan-Ganz, Vigileu, oximetria venosa contínua, não é a nossa realidade, mas eu tenho que colocar no protocolo. A nossa monitorização hemodinâmica é beira-leito, uma equipe que está ali dedicada ao paciente, compulsiva em tentar salvar esse paciente, é o doente do plantão. Alguns estudos demonstram que a disfunção cardíaca com baixo débito é comum após casos graves de afogamento. Então, é natural que aquele baixo débito cardíaco que você viu na primeira hora, quando chega a sexta hora do seu plantão, aquele doente começa a melhorar, ele acaba causando naquele paciente uma recuperação que você se impressiona. Então, o afogamento é comum nas primeiras horas ele ter uma congestão pulmonar. Por isso que eu falei, não se assustem, não vai fazer corticoide, não vai fazer antibiótico, porque não é isso que você está tratando.
Apesar da diminuição do débito cardíaco, a terapia com diuréticos ou restrição de volumes não é uma boa opção. É aquilo que eu te falei, mente especial. É você entendendo a fisiopatologia, o que levou ao edema de pulmão, você vai ver que fazer diurético, você iria piorar a função renal desse doente, iria diminuir o mecanismo compensatório, que ele precisa de volume para ele lavar esse CO2, para ele melhorar essa troca gasosa, para diminuir o lactato dele. E os estudos indicam que a infusão de dobutamina para melhorar a função cardíaca é a opção mais lógica e potencialmente mais benéfica. Então, faz sentido, porque reduz a pressão de capilar pulmonar e aumenta o débito cardíaco. Somente após a obtenção de uma via aérea definitiva e uma oxigenação e circulação otimizada, é que você vai passar um catéter nasogástrico de grosso calibre e colocar ele para reduzir a distensão gástrica ou mesmo fazer sifonagem. Então, chamo a atenção para isso. O objetivo principal é o quê? É via aérea. Depois de proteger via aérea, é o quê? É manter a circulação otimizada. Conseguiu isso? Consegui. Por que isso é importante? Porque você está protegendo o cérebro. Ah, mas a distensão abdominal está atrapalhando a complacência. Cuida disso depois. Primeiro protege o cérebro, senão depois você vai ter um doente neurovegetativo na sua mão. E aí sim você vai passar um catéter nasogástrico. E o reaquecimento daquele paciente? Ele estava gelado. O reaquecimento do paciente deve só então ser instituído, porque a gente explicou ainda há pouco que a hipotermia protege esse cérebro. Exceto em casos que, após a RCP, a manutenção da hipotermia pode melhorar o prognóstico. Então, em alguns casos raros, você ainda vai deixar o paciente hipotérmico, mas na maioria dos casos, você ganhou a ventilação, você ganhou a circulação, você pode reaquecer o seu paciente. E como é que a gente vai corrigir a acidose desse tipo de hipotermia, não é? A acidose, ela deve ser corrigida guiada, como tudo em terapia intensiva. Ela vai ser corrigida quando o pH é menor que 7,2 ou o bicarbonato é menor que 12. Nesse caso, você vai repor bicarbonato para esse paciente até acabar de corrigir essa acidose, porque você já melhorou a ventilação, que era o que estava causando a acidose, você melhorou a circulação, que é o que estava causando a acidose, e agora o que você quer é corrigir literalmente a acidose do seu paciente. O uso de corticoides no afogamento não está indicado. Volto a repetir, o uso de corticoide não está indicado, exceto em casos de broncoespasmo resistente a fenoterol via aerosol, que muitos locais têm, a gente ainda não tem com facilidade, mas o fenoterol, ele é possível de se fazer nebulizando, então a gente consegue isso em nosso meio, mas ele é utilizado em pacientes que já eram asmáticos ou que já tinham broncoespasmos na sua história clínica. Então, corticoide, aquela história de fazer hidrocortisona, metilprednisolona, antibiótico, passar sonda nasogástrica logo de cara, não é boa prática médica. Agora, se esse afogado permanece inconsciente, sem uma causa óbvia, uma investigação toxicológica é fundamental, porque muitas vezes o paciente utilizou de droga, mas muitas vezes ele foi envenenado, tá? Isso é importante se ter esse entendimento. E aí, uma tomografia do crânio e da coluna cervical devem ser considerados. Ah, mas o doente já foi mobilizado, já foi transportado? Sim, teoricamente, o resgate já teria colocado no colar cervical se suspeitasse de uma lesão, mas mesmo assim, tomografa, não vai te fazer mal. A isquemia cerebral anóxica, que ocorre em casos de ressuscitação cardiopulmonar com êxito, é uma complicação mais importante. A grande maioria das sequelas e das causas de mortalidade tardia é de origem neurológica. A monitorização contínua da temperatura central ou timpânica é mandatória na sala de emergência de terapia intensiva. Vítimas de afogamento grau 6 que permanecem comatosas, não devem ser aquecidas. Lembram que eu falei que em alguns casos a gente não iria aquecer? Paciente vítima de grau 6, você garantiu circulação, garantiu uma boa via aérea desse paciente, uma boa ventilação, e ele não desperta, mesmo sem nenhum sedativo, você ainda pode manter ele em sedação e vai tomografar que ele pode ter uma lesão anóxica cerebral. Caso a temperatura central exceda os 34 graus, que é tido como uma hipotermia moderada, que fica entre 32 e 34 graus, deve ser provocado quanto antes a hipotermia, de novo, afundar esse paciente, deixar ele em 32 graus, manter por 12 às 24 horas até tomografar. Existem 3 coisas que não são permitidas no afogamento: hipertermia, hiperóxia e hipercapnia. Por isso que tem que ter uma equipe de saúde ao lado desse paciente.
devem ser evitadas a todo custo. Hipertermia, hiperóxica e hipercapnia. Todos os hiper são má ideia. Pneumonias. Em geral, rios, lagos, piscinas e praias não apresentam colonização bacteriana em número suficiente para promover pneumonia. Caso a vítima necessite de ventilação mecânica, a incidência de pneumonia secundária aumenta de 34% a 52% pela pneumonia associada à ventilação mecânica, ou seja, após 72 horas de ventilação ou 4 dias de hospitalização, quando o edema pulmonar já foi resolvido. Então, é importante a gente entender que a infecção por afogamento não existe sim por ventilação mecânica. Uma radiografia de tórax não deve ser interpretada como sinal de pneumonia. É comum edema pulmonar e a broncoaspiração da água nos alvéolos e bronquíolos faz uma imagem esbranquiçada como se fosse uma pneumonia. Agora, caso a pneumonia seja confirmada, aí você vai cobrir gram positivo, gram negativo e anaeróbio, incluindo algas de água doce, quando foi em ambiente de água doce. Pneumotórax é uma complicação comum, ocorre em cada 10 casos, ocorre um caso, ou seja, 10%, e geralmente é secundária à ventilação mecânica que foi mal acompanhada por pressões positivas e que acabaram causando um volutrauma ou um barotrauma, que é o trauma por volume ou o trauma por pressão exagerada. Questões. E caminhando já para o final, sabendo que está todo mundo cansado nesse dia fresquinho. Quais pacientes a gente deve tentar ressuscitar? Por quanto tempo eu vou continuar investindo nesse paciente? Qual a conduta a adotar e o que devemos esperar em termos de qualidade de vida após eu ressuscitar essa pessoa por 30 minutos, por 40 minutos? A gente tem que se perguntar isso, é nossa profissão. Então, existe resposta para isso. A ressuscitação deve ser iniciada em todas as vítimas sem pulso carotídeo que estiveram em submersão por menos de 1 hora. Mais de 1 hora não dá. Ah, mas eu tenho dúvida se foi mais de 1 hora ou não. Bom, se ele tiver sinais clínicos de rigor mortis, decomposição corporal ou rigor mortis, você está autorizado, ainda no trauma, ou no CTI, ou na UPA, a informar, olha, ele já chegou com rigor mortis, com rigidez cadavérica, e não preenche critérios para ressuscitação cardiopulmonar. Quais pacientes a gente deve suspender? Os esforços de ressuscitação cardiopulmonar só devem ser interrompidos após o aquecimento da vítima acima de 34 graus e o monitor cardíaco mostrando e registrando a sistolia no eletro ou no monitor cardíaco. Segundo o Dr. Spillman, uma frase para todo mundo dormir pensando nela, no afogamento, ninguém está morto até estar quente e morto. Uma frase impactante de um especialista que estuda há muitos anos este problema. Na hora da dificuldade, eleva o pensamento e pede ajuda a Jesus, porque a gente sabe o quanto é difícil o atendimento de um afogado. E agora eu agradeço, nós vamos abrir para as perguntas, fiquem à vontade. Temos 65 pessoas na sala, eu acredito que alguém queira perguntar alguma coisa, ou criticar, pelo menos. O Gelson, não sei se ele levantou a mão de propósito ou se ele levantou sem querer. Olha, se vocês não interagirem comigo, vai acabar essa reunião, hein? Bom, então eu vou usar a palavra, já que todos estão muito em silêncio. Fala, brilhante aula, Sérgio, brilhante aula. Eu queria só acrescentar alguma coisa que você já falou, né? Quando o doutor Sérgio falou sobre a necessidade de promover segurança para esse paciente no sentido da lesão neurológica, ele quis dizer especificamente que muda o protocolo desse paciente que chega afogado. É um paciente que nós não iniciamos compressões cardíacas, sem a oferta de oxigênio, porque o intuito realmente o líquido, ele compete com o ar no pulmão. E por competir com o ar, é claro que ele vai se fazer presente muito mais do que o próprio ar, o pulmão estará presente. Com isso, a oferta da demanda de oxigênio a nível cerebral, ela reduz, o aporte cerebral reduz. E aí podemos ter uma lesão cognitiva nesse paciente. Acho que todos prestaram muito bem atenção quando o doutor Sérgio falou sobre essas lesões, né?
que podem ser pitose, desvio de comissura labial, perda de forças, dificuldade na marcha motora. Isso futuramente é um prognóstico ao qual nós podemos minimizar essas lesões ofertando um oxigênio de qualidade. Então, ou seja, esse paciente que chega afogado, eu estou falando mais a nível da sala vermelha, sabe, doutor Sérgio? Esse paciente que chega afogado, a oferta de oxigênio, a demanda de oxigênio para esse paciente, mesmo na ausência do médico, é claro, utilizando a máscara, né, a válvula reservatória de oxigênio, o AMBUR especificamente, se faz necessário para que nós possamos ter uma demanda de um oxigênio, que não existe esse oxigênio residual. Até que para se iniciar a compressão cardíaca, existe esse oxigênio para fazer essa qualidade de oferta a nível cerebral e a nível dos demais órgãos, né, necessário do oxigênio, que são todos os órgãos que nós temos. Então, eu queria deixar bem claro que essa necessidade da oferta do oxigênio que o doutor Sérgio falou é para minimizar essas lesões cognitivas, e isso se faz muito prioritário para todos esses pacientes afogados, a nível ao qual o doutor Sérgio falou, em parada cardiorrespiratória. Muito obrigado, James, com a sua colaboração. Gelson, parece que você quer falar? Não? Então, vou abaixar sua mão. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta? Todo mundo sabe tudo, ninguém quer perguntar nada. O pessoal está mandando mensagem. Tinha uma pergunta. Ah, desculpa. Não, pode falar, Sérgio. Fala, Sérgio. Não, é porque tinha uma pergunta que eu acho que foi em chat, eu não consigo abrir aqui, mas alguém fez uma pergunta sobre alguma coisa aí, uma menina. Eu vi agora. Não tinha visto, desculpa, também não olhei. Estou olhando agora. Eu não ouvi sobre ATP. Poderia explicar melhor? Sim. O que acontece... Deixa eu ver quem perguntou. A Suelen perguntou. Suelen, é o seguinte, quando ocorre um reflexo de mergulho, a gente, imerso, o nosso cérebro, ele pausa o mecanismo compensatório, a gente continua trocando CO2 com O2. Ao mesmo tempo, ocorre um mecanismo de redução do metabolismo cerebral e cardíaco e sistêmico, no qual ocorre uma redução no consumo da adenosina trifosfato, que é o nosso ATP, né? E com isso, ocorre um menor consumo de oxigênio, as mitocôndrias começam a trabalhar em menor intensidade, no sentido de gasto de energia. Então, é por isso que ocorre essa situação. Suelen também está perguntando, para explicar melhor sobre a temperatura. Todos os pacientes que você garantiu a ventilação, a respiração, passou a sonda nasogástrica e deixou ele em sifonagem, e ele se encontra estabilizado, você pode começar a aquecer esse paciente. Todos os pacientes. Mas se um desses pacientes que você começou a aquecê-lo, e ele, ao chegar próximo de 34 graus, ele não desperta, mesmo sem sedativos, mesmo sem nenhuma droga que cause perda dos reflexos de vigilância, você deve voltar ele para a hipotermia e buscar intoxicação por droga, suicídio, envenenamento ou um trauma cervical, que poderia lesar o centro da respiração, ou um AVC que possa ter levado ao afogamento. Então, ele pode ter tido um trauma raquimedular e lesado C3 ou C2, e com isso ele faz a síndrome de Ondina, que é o paciente que não consegue respirar, mesmo querendo, porque ele não consegue transmitir. O paciente que tem um AVC isquêmico ou hemorrágico e depois se afoga, ou o paciente que foi envenenado ou se está sobre overdose. Geisa, minha querida, quer fazer uma pergunta? A Geisa, ela fez um atendimento uma vez comigo, eu não vou falar muito, mas ela vai saber do que eu estou falando, e foi uma situação bem difícil para mim. Geisa, você quer falar alguma coisa? Mas ela me ajudou muito. Porque levantou a mão. Sim, eu queria fazer uma pergunta. No caso da paciente com hipotermia, né, no caso do afogado, se ele permanecer em hipotermia, a gente ainda faz o uso de soro aquecido? Ótima pergunta. Pode-se fazer, principalmente que a gente não tem manta térmica para todo mundo, a gente não tem
aquecimento voltado especificamente para o paciente. A gente lembra que essa manta, que parece assim um cobertorzinho laminado, não aquece bem, e aí a gente vai lançar a mão de soro aquecido, muito bem lembrado, obrigado pela sua contribuição, e você pode também instilar, se você quiser lavar o estômago desse paciente, também com soro aquecido, mas aí no caso você vai dar e tirar, ao mesmo tempo que você coloca, você faz uma irrigação e tira, você não vai deixar ali para ser absorvido, só para aquecer. Né? Você pode colocar também a própria presença do soro nas axilas, no pescoço e na virilha, que são regiões de grande troca de calor, e cobrir esse paciente. Você pode também usar uma forma bem primitiva, mas que funciona, que é a atadura de crepom, aquela que os ortopedistas usam de algodão, e tentar aquecer a extremidade desse paciente quando estão usando noradrenalina também. Ótima colocação. Obrigada. Eu que agradeço. Alguém mais gostaria de comentar? Gilberto ia falar? Tá mudo. Pode falar, Gilberto. Não, estava só prestando atenção mesmo. Tranquilo. Mais alguém gostaria de comentar? Hora de matar dúvida é agora, gente, porque depois se ficar com o protocolo escrito lá e ninguém matou as dúvidas, aí não teve benefício da gente estar aqui reunido hoje, nesse dia fresquinho. Fresquinho. Mais alguma dúvida? A Vivi está comentando aqui que a dúvida da hipotermia já foi esclarecida. Sérgio, quer falar? Só não havendo mais dúvidas, né? Eu só queria novamente colocar para o pessoal que em breve, né, ou na próxima semana ou na outra semana, porque acho que a próxima semana ainda tem um feriado, dia 20, eu estou passando pelos setores para fazer o debriefing, né? Dentro do próprio espaço de plantão, eu passo lá para que a gente possa discutir as dúvidas que porventura tenham ficado e não queiram estar trazendo aqui agora, ou até mesmo rediscutir tópicos importantes da aula. Não dá para rediscutir a aula toda, mas tópicos importantes. Então, eu fiz isso na semana passada, estive até no plantão que o James estava, mas aí não precisei, porque o James estava lá, né? Mas é só para avisar o pessoal que a gente sempre está passando, né, em sequência nos setores, né, nas UPGs, nas UPAs, para estar discutindo a aula que já foi dada, previamente dada, tá bom? E qualquer dúvida também, eu estou no WhatsApp, estou no Instagram, quem quiser fazer pergunta para mim também, tá? Fiquem à vontade aí. A Luísa Franco também está lembrando muito bem aqui, importante, que a manta térmica ela não pode nunca estar em contato direto com a pele desse paciente. Primeiro que ele está hipotérmico, né? E segundo também que você precisa de colocar o lençol em conjunto, exatamente como ela colocou ali, para evitar esse contato direto, que não foi desenhado para esse tipo de contato, tá? Acho que a Vanessa levantou a mão, não sei se de propósito ou sem querer. Se quiser, Boa noite. Boa noite. Eu acho também importante, não é nem em relação a dúvidas, não, é mais o processo mesmo de organização setorial. Os enfermeiros do setor, né, sempre trocar as informações da possibilidade de um paciente em parada ou em afogamento para poder manter sempre o equilíbrio no setor do comando para possíveis agravos, né? Essa troca de informação também é muito importante na equipe. Não, é fundamental, é preciso que haja um equilíbrio em todos, porque é sempre uma situação emocionante, não é? Eu já atendi criança, já atendi adulto, já atendi situações que envolviam familiares, eu já atendi todos os tipos de pessoas e situações, e em todas elas o que mais marca é uma família desesperada do lado de fora, é uma equipe que precisa estar muito bem estruturada, agradeço esse posicionamento da Vanessa, e Vanessa, é igual um avião, se o piloto não estiver calmo, não adianta, tem que ter um líder. Imagina, o piloto sumiu, e agora? Deus me livre, imagina, é a mesma coisa, então assim, todos têm que entender a importância, então eu costumo comentar muito
é que a gente tem que ter compaixão, não é? A compaixão e a empatia é você se colocar no lugar daquela família, no mesmo nível daquela família, e você ter o entendimento de que eu estou aqui, é importante para esse paciente a minha presença, eu vou fazer o melhor que posso, a equipe vai fazer o melhor que pode, todos nós vamos fazer o melhor que pode. A chance dele recuperar é pequena, mas a única chance que ele tem somos nós. Então, é importante. Eu queria ter um Swan-Ganz, eu queria ter um Vigileu, eu queria ter um AECMO. Queria, mas não tenho, mas também eu tenho a equipe, eu tenho pessoas que eu posso contar, e é por isso que a gente está aqui hoje à noite conversando. Muito boa esse seu posicionamento da gente humanizar o atendimento e manter o equilíbrio. Mais alguém? Olha, eu primeiro vou parar de gravar. James não me lembrou. Eu achei